resolve. E se a gente não ajuda a resolver, e se a gente não quer ver, eu não quero ver não. Não querer ver quer dizer que deixou de existir? Não deixou de existir. E essas situações, elas vão crescendo, a gente abandona elas lá, e elas vão crescendo, crescendo, até que um dia a gente se depara com elas. E aí, eu acho que parece que exatamente esse é o momento que a gente está vivendo. Não me importo com isso não. Aí a violência bate na nossa porta, porque nós não estamos resolvendo o problema, né, os problemas sociais da sociedade. Aí dizem lá, os ricos se fecharam nos seus condomínios, tá? Porque a gente faz uma segurança, a gente cria um muro bem grande, e isso adiantou, né? Foi uma ilusão? Foi uma ilusão. Não quero saber do problema. Não quero saber do problema do outro, se o outro tem o que comer ou se não tem o que comer. Eu vivo aqui, eu tenho, eu vou viver aqui a minha vida, né? E só que isso, a nível social, vai entrando num crescente, e a violência atinge a todo mundo, mesmo aquele que pensava que ia ser protegido pelos muros, né? Então a gente vai vendo que não é possível. E quando essa pessoa assume esse papel de não querer sofrer um problema que ele pensa que não é dele, quando ele não quer resolver, como ele está se portando? O que a gente pode dizer que essa indiferença tem que nome? Qual é o nome da indiferença? É indiferença só não, né? É uma coisa muito interessante. Esse que não quer nem saber de nada, eu vou viver minha vida feliz, só quero alegrias. Qual é o nome dele? Egoísmo. E é isso que a gente tem que combater. Então, a princípio, acima de tudo, independente do problema, se vai atingir ele ou não, ele não está cumprindo o papel dele, nem está trabalhando para alcançar o objetivo da vida dele, que é aprender, que é crescer, que é evoluir. Ele fica preso no egoísmo, que é exatamente o contrário do amor. Ao mesmo tempo, ele não vive as alegrias do amor, porque ele é egoísta, ele só vive a vida dele, né? Nunca vai experimentar a sensação, né, da gratidão, do bem que ele possa ter feito aos outros, essa alegria de ter feito o bem. Então, a gente vai vendo que, a princípio, parece ser doloroso, parece ser incômodo essa história de ter piedade, né? Porque eu vou ficar olhando a dor do outro. Mas aí eu olho e fico com pena, a princípio eu só fico com pena, mas depois eu resolvo fazer alguma coisa e faço uma ação. Daqui a pouco eu vou lá e começo a ajudar 1, 2, 3, quando eu vejo eu estou ajudando um monte de gente, né? Me mobilizei, a piedade me fez partir para algumas ações. E aí, só experimentando para ver a alegria que isso dá, né? A alegria de praticar o bem é uma coisa que não tem como falar. Você tem que experimentar. E aí você experimenta, quem já experimentou aqui já sabe. Nossa, foi tão bom ver um sorriso, né? Aliviar a dor do irmão do caminho. Como será que se sentiu o samaritano quando passou, né? Quando ele foi lá e levou o homem e conseguiu e salvou a vida dele, ele estava vivo? Como será que ele se sentiu, né? O que não é salvar uma vida? O que não é a gente poder salvar alguém? Salvar uma vida. E salvar uma vida não implica só, né, a vida física. A gente pode salvar de diversas formas. Tem muitas formas de salvar uma vida, né? Às vezes uma palavra pode ser capaz de salvar uma vida. Uma pessoa que esteja num momento de desespero, às vezes um telefonema salva uma vida, né? E então, a piedade, ela é esse primeiro sentimento que vai nos dar a possibilidade de vivenciar a caridade. E vivenciando a caridade, encontrar aqui na Terra essa alegria que só o bem pode promover. E, enquanto isso, fazer com que a gente caminhe um pouquinho aí na senda do progresso, né? Ele diz assim, a piedade bem sentida é amor. Então, a piedade é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo, é esquecimento, é o esquecimento de si mesmo. E esse
conhecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Está vendo como é que a piedade mobiliza e vai entrando num crescente, né? Essa piedade é o amor, a gente esquece da gente mesmo, a gente esquecendo, a gente trabalha, né, de forma abnegada com os desgraçados, e isso é a virtude que a gente tem que alcançar. É o principal. De tudo que eu tenho que fazer na vida, meu objetivo aqui na Terra é alcançar isso. Como Jesus ensinou e praticou. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se submeterem a ela, tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Então, quando todo mundo for piedoso, o que vai acontecer com a terra? Teremos uma terra feliz, porque todo mundo vai se preocupar com os outros. A gente nunca tinha, eu não sei vocês, eu nunca tinha pensado nessa virtude de uma forma assim tão importante, né? E é interessante porque é uma coisa assim, bem, a piedade, se a gente vai observar, é uma coisa bem primitiva. A gente tem ela de uma forma muito instintiva. E mesmo as pessoas que ainda não desenvolveram muito, que não têm conhecimento, que ainda nem desenvolveram as virtudes, elas são capazes de ter piedade. Porque a piedade implica naquele momento, é uma coisa que surge bem do seu íntimo, e bem é meio que instintivo, porque poucas são as pessoas que estão diante de um quadro muito grave e que não deixa a piedade surgir dentro dela. Mesmo, às vezes, pessoas com uma vida bem difícil, com muitas dificuldades, espíritos ainda bem ignorantes, vamos dizer assim, né, envolvidos no crime, mas naquela hora que acontece aquilo ali, instintivamente aquela natureza vem. Por que isso? Porque na nossa natureza é uma natureza divina, a gente tem Deus dentro da gente, né? Então se mobiliza. E aí a gente vai entendendo por que existe ainda tantas catástrofes, tantas coisas acontecendo na Terra. É para movimentar isso. E aí isso faz a gente ficar consolado. Porque a gente fica olhando o mundo na Terra e diz assim, não é possível que a gente ainda esteja nesse estágio. É assim que a gente fala? Não é possível que na Terra ainda esteja tanta gente ruim acontecendo, tanta coisa. E a gente não se conforma com isso, e aqui a gente fica questionando. Às vezes a gente até duvida, né? Duvida de Deus mesmo, porque são coisas muito graves, muito trágicas acontecendo. E aí a gente se equivoca, porque na verdade isso é um mobilizador que a gente ainda necessita. Então a gente ainda necessita desses quadros chocantes para que a gente possa fazer nascer na gente esse sentimento de piedade. Na hora que a gente já estiver bem piedoso, isso vai começar a diminuir, com certeza. Porque aí a gente não vai precisar provar mais nada. A prova é essa, por isso o mundo de provas e expiações. Vou dar um exemplo, agora da piedade, né? Nas tribos indígenas lá nos Estados Unidos, aquelas tribos norte-americanas, né? Quando o índio mais velho, ele fica na miséria, está abandonado, não tem mais família, não tem nada, toda a tribo ajuda ele. Ele não é abandonado, não. Toda a tribo vai lá, para ele, dá um sustento, porque ele não pode mais caçar, não pode mais... não tem mais uma vida normal, está doente, está velho demais. Aí toda a tribo normalmente ajuda ele, dá uma comida aí. Agora, se a gente vê um velhinho bem coitadinho na rua, assim, a gente fica com piedade, tá? A gente também fica. A gente, pode ser que a gente não vá lá na casa, mas a gente se apega dos idosos, dos doentes, algumas coisas mobilizam mais. E aí, vem o item seguinte, que são dos órfãos. Ele falou isso tudo que eu estou falando para vocês, aqui no capítulo sobre a piedade. E aí, logo depois ele fala, mas os órfãos. E aí, eu acho que a gente já ficou mexido com essa história, ai, que piedade, ai, que meu Deus. E aí, os órfãos. Por quê? Eu fiquei pensando, por que ele escolheu esse tema dos órfãos? Porque ele podia ter falado dos idosos, podia ter falado dos doentes, para continuar falando da caridade, mas ele escolheu os órfãos. Porque tem coisa que mobiliza mais a gente do que criança? Não. Parece que não. E por que? Isso tudo tem uma razão de ser. Porque as crianças, elas são frágeis. Porque Deus bolou esse jeito da gente voltar na Terra. Frágil. Para que alguém necessite cuidar da gente. Com uma carinha de inocente.
parte, num plano de Deus, né? E aí o que acontece? Todos nós voltamos assim. Que bom, porque fomos cuidados. Porque a gente volta na Terra para viver essa vida que não é mole. Não, gente, não é mole a vida na Terra. É muita luta, né? É muita luta. E tem que aprender muita coisa. Então precisa, nesse retorno, ser amparado, ser preparado. E por isso a gente veio assim criança, livre de qualquer, esquecido de qualquer problema que a gente tinha anterior, e precisando ser cuidado, um bebezinho que se não cuidar, não sobrevive. E aí as crianças têm tem essa natureza de levar a gente a ter cuidado. Que alguém vê uma criancinha pedindo na rua, nossa, vai ficar derretido, todo mundo, né? É unânime. O sofrimento, as coisas que acontecem com as crianças mobilizam muito mais as pessoas. Então ele escolheu esse tema dos órfãos, que eu acho que era para a gente ficar assim mais mexido, né? Para dar continuidade à questão da piedade, do estudo da caridade. E aí ele vai chamando a gente a responsabilidade de cuidar desses que são órfãos. Órfãos que não têm pais. Se não tem pai, uma criança que não tem pai, não tem quem cuide, teoricamente, quem cuida das crianças são seus pais. Se eles não têm pais, alguém tem que cuidar? Não tem outra opção, tem opção. Se não cuidar, alguém não cuidar, essa criança tem condições de sobreviver sozinha? Não. Só talvez um tempo, uns se perdem na floresta, vivem alguns dias, sei lá. Tem uns casos assim, mas não é uma realidade, né? Essa criança precisa de amparo material, principalmente, ela não tem condição de viver sozinha, né? Precisa de amparo material. E, acima de tudo, precisa de um amparo além do material. Educação, né? Um amparo, carinho. Algum tempo atrás, as crianças que eram órfãos, existia uma preocupação muito grande em dar um amparo material. Se colocavam nas instituições. E aí ele dava comida, alimento e achava que estava bom. Atualmente, isso mudou. Você vê que mudou tanto o nosso entendimento em um período tão curto de tempo que mudou a política de atendimento. Hoje a gente sabe que não basta oferecer para a criança um apoio material. Que essa criança ela não sobrevive sem uma família. Então existe toda uma política, uma legislação que busca dar um amparo e dar para essa criança uma família. Ela precisa de amor, ela precisa de atenção, ela precisa de um processo educativo que é muito difícil acontecer fora da família, né? Então os órfãos que eram cuidados até um tempo atrás de uma forma, agora são cuidados de uma forma assim, mais especial, mais apurada, né? Mais efetiva, a gente pode dizer assim. Então, os órfãos, ele fala assim, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonada, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Então, as crianças precisam de amparo. Quando elas não têm amparo, alguém tem que cumprir esse papel. E esse papel cumprido após a gente desenvolver o tal do sentimento, da piedade e tudo mais. E aí a gente vai falar o seguinte, só é órfão na nossa sociedade quem perdeu o pai, isso é, quem eles morreram? Não, a gente tem um monte de órfãos que têm pais vivos, né? O que amplia em número enorme. E aí, quem que tem que ser responsável por eles? Alguém e a sociedade como um todo. Tanto que na sociedade existe uma legislação, né? Não pode ter criança sem pai nem mãe. Não. Ou alguém se responsabiliza, ou o Estado tem que se responsabilizar. Mas nem tem como não ter. A criança, existe uma coisa chamada pátria e poder, que a criança tem que ter alguém tem que, se a mãe morre, alguém tem que substituir. É uma legislação, é uma coisa que tem, porque não é possível. Então, eu acho que foi por isso que ele colocou esse item aqui dos órfãos, né? Que é a necessidade da gente promover, não apenas os órfãos, mas todos aqueles na sociedade. A gente fazer esse processo da piedade, a gente caminhar para um processo de amparo efetivo daquele que sofre, ou daquele que está numa situação de perigo dentro, né, da sobrevivência.
E quando a gente diz a sobrevivência, não apenas a sobrevivência material, mas também essa sobrevivência do espírito, que precisa crescer, que precisa aprender, que precisa ter um espaço. É interessante a gente perceber que todos nós nascemos e passamos pelo estado de infância. E isso faz a gente pensar que eu acho um pensamento bastante interessante. A gente teve alguém, a gente só está aqui porque alguém cuidou da gente. Todo mundo que está aqui, alguém cuidou. Botou fraldinha, deu uma madeira, deu uma massa, sei lá. Não tem ninguém aqui que não passou por isso. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, nos une. Porque a gente pode dizer assim, determinados problemas, uns passaram, outros não. Determinadas situações, alguém passou, outro não. Mas essa situação, todo mundo passou. E para a gente é muito importante estar aqui. É muito importante para a gente estar reencarnado na Terra. Porque se a gente não estivesse aqui reencarnado na Terra, a gente não estava aprendendo, a gente não estava seguindo o nosso processo. Todos nós, por mais difícil que seja a nossa vida, queremos e precisamos estar aqui na Terra, reencarnados aqui. Essa é a nossa grande escola, né? E para isso, precisamos de algumas pessoas que nos ampararam. E o principal, nós vamos voltar. A doutrina espírita nos diz isso, essa doutrina consoladora, ela nos afirma que nós vamos voltar, que nós vamos reencarnar. E quando reencarnarmos criancinhas de novo, o que vai acontecer? Alguém tem que nos amparar. Isso quer dizer que se a gente não cuida das crianças, amanhã quem vai ficar pode ficar numa pior. Sou eu quando eu voltar à Terra. Se eu não tenho uma política de apoio para a criança, se eu não educo as crianças, se eu não cuido das crianças na Terra, eu hoje posso nem me importar com isso, porque eu nem tenho filho, eu não gosto de criança, mas eu, primeiro, esqueço que eu fui criança. Isso já é um fato, porque isso já aconteceu comigo. Então, a gente podia dizer que isso é ingratidão, né? Porque a gente não está preocupado com o problema como se o problema não fosse meu. Só que um dia foi, e alguém fez. E agora eu não quero fazer pelo outro aquilo que fizeram por mim. Olha que injusto isso, né? E não estou preocupado com o meu futuro, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, como vai ser? Como vai estar esse mundo quando a gente voltar a ser criança? Vocês já pensaram nisso? Precisamos atender melhor as nossas crianças. Órfãos apenas? Também. Os órfãos de pais vivos, as crianças que estão pelas ruas, os pobres dos pais que não conseguem cuidar das crianças. Porque às vezes o paizinho e a mãe não cuidam, não é porque eles não queiram, mas é porque eles não conseguem ou porque eles não sabem. E às vezes, para atender a criança, a gente tem que atender o pai e a mãe primeiro. Né? A Casa Espírita sabe disso. A Casa Espírita evangeliza um grupo de pais, porque às vezes a gente tem. Porque tem uma coisa, essa missão de cuidar das crianças é a missão do pai e da mãe. E o Livro dos Espíritos diz que isso é uma missão e que o espírito vai ser culpado se não cumprir. E aí o que acontece? Não basta a gente ir lá cuidar da criança. O ideal, o importante é que a gente ajude o pai e a mãe a cuidar da criança. E a legislação também faz isso agora, atualmente. A gente está tão compreendendo melhor as coisas que eles fazem isso agora. Tem uma história lá que é a tal de uma família acolhedora. Eu sei que teve gente aqui que já fez isso. A família está com algum problema muito grave. O que faz? Pega a criança, mas não toma a criança não. Porque o lugar de criança é com o pai e com a mãe. Só se tira a criança da casa com uma última situação. Mas se a gente puder ajudar financeiramente, psicologicamente, moralmente, aquela família a cumprir esse papel, isso é uma coisa muito importante. Porque a gente vai ajudar esse espírito a não falhar nessa tão importante missão que é a paternidade e a maternidade. Então a gente ajuda o máximo possível. Se não tem jeito, a gente ajuda a criança, né? Mas se a criança puder permanecer com a família, é o ideal. Então, isso forma uma sociedade melhor. Isso se consegue fazer através da piedade. Esse sentimento que nasce no nosso coração e que faz que a gente se envolva. E tudo é tão perfeito, que as criancinhas são assim tão lindas e fofas e que é tão fácil a gente ficar apaixonado por elas. E aí a gente pode fazer esse trabalho. Estamos fazendo o suficiente?
aí a gente tem que avaliar. Ainda não, né? Porque senão a gente não tinha tanta criança por aí, abandonada, no crime, né? A gente ainda tem muito o que fazer, porque ainda não estamos naquela situação que ele colocou. Quando a piedade tomar conta de todos os corações, viveremos numa terra mais feliz. Mas a gente já entende que estamos trilhando o caminho. Se a gente for avaliar tudo que tem acontecido na nossa sociedade, e eu acho bastante interessante a gente avaliar essa questão da criança. Se a gente pegar como a gente atendia a criança 30 anos atrás e como a gente atende hoje, o que está acontecendo, a própria questão da adoção, que hoje é uma coisa muito mais comum do que a gente, há uns anos atrás, né? Era contar-se no dedo. Agora não, tem lá, tem fila. Existem muito mais pessoas querendo adotar do que crianças a serem adotadas. Cada vez mais se adotam crianças sem nenhum preconceito, nem de idade, nem de cor, né? Pessoas, eu já tinha acabado de fazer meu estudo e vi uma história bastante interessante. Uma história de uma mulher que adota crianças terminais. Crianças que têm doenças terminais. E aí ela é uma enfermeira aposentada, então quando tem uma criancinha que a vida já está prevista, que é um curto espaço de tempo, ela leva para casa e cuida dessa criança, quando os pais assim não podem fazer. Né? E aí você já pensou, né? Um amor assim incondicional, porque aquela vida daquela criança vai ser curta, você, né? Tem, olha que dedicação, né? Que sentimento é esse que essa pessoa tem para fazer isso? E aí, com isso, parece que ela envolveu, ela tem 8 filhos biológicos, envolveu os filhos. Olha lá a história que a gente, tinha umas fotos bem bonitas, e a gente fica impressionado. E aí a gente vai vendo, são histórias que estão pelo mundo, e que não saem no jornal assim toda hora, né? Porque a gente não está sabendo, mas que acontece. E a gente vai vendo que esse mundo está melhorando, gente. Está melhorando. Está melhorando. E a gente tem o caminho para ele melhorar? Temos bastante informações. Dizem aqui, esse espírito, que é um espírito protetor, que colocou, eu acho que ele não tem nenhum nome, quando ele falou sobre os órfãos, que ele diz assim, que além de tudo, porque quando a gente estuda o espiritismo, a gente fica muito bem entendido das coisas e assim, algumas falsas pretensões vão por água abaixo. Porque a gente, quando ajuda uma criança, a gente pode ficar um pouco vaidoso, né? É dizer assim, eu ajudei, porque eu sou muito bom, ajudei aquela pessoa. E aí os espíritos dizem assim, mas olha só, e o seu passado? Como é que é? Você sabe lá que você não ajudou ela à toa, não, você tinha uma dívida com ela. Aí a gente fica com aquela cara de tacho, porque eu estava crítica, eu estava muito boazinha, já assim, super evoluída. Na verdade, eu só estou pagando porque a outra vida destruí a pessoa e agora eu tenho que dar um jeito de melhorar. Que bom, ainda bem que eu estou fazendo, né? Mas nem sempre é uma coisa de muito mérito, não, sabe? É uma coisa mesmo mais de dívida mesmo. E o Espiritismo vai colocando a gente no nosso devido lugar. Isso é muito bom. E vai trazendo essa certeza que nós estamos em processo de melhoramento. Isso é muito importante. Existe uma coisa importante que a gente tem que colocar no nosso coração, que é a esperança. A gente tem que acreditar no mundo melhor. Se nós que estudamos a doutrina, que sabemos das possibilidades das reencarnações sucessivas, se nós nos deixarmos abater e não colocarmos a esperança nesse mundo melhor, quem vai ter esperança, gente? Quem vai ter? E se a gente não tem esperança, onde a gente vai encontrar força para enfrentar as dificuldades da caminhada? Né? Temos que ter esperança e temos que ter essa esperança que nasce no nosso coração, que nos traz alegria, é da certeza que a gente tem da bondade de Deus, nosso Pai, né? Que nos criou e que está tomando conta de cada um de nós. E a certeza que a esperança, em Deus a gente tem certeza. A esperança a gente tem na gente, que a gente vai melhorar. Porque isso aí
é que a gente tem que ter. Eu tenho esperança que eu vou melhorar. Que amanhã eu vou acordar melhor do que hoje. Que esse estudo que a gente fez hoje vai deixar a gente um pouquinho mais... Não vou ficar... Agora, quando eu passar por alguém caído no meu caminho, eu vou avaliar o quanto de piedade eu tenho dentro de mim. E se eu achar que a piedade está ficando fraquinha, eu vou... O que é isso? Olha, não, eu vou melhorar isso. Porque a gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar. Talvez eu não consiga ainda adotar um órfão. Né? Adotar um órfão, talvez eu não consiga fazer isso. Eu não consiga levar para dentro de casa alguém que está na rua, porque a gente tem medo, porque a gente tem muita coisa que a gente ainda não consegue fazer. Mas a gente tem que exercitar. É importante exercitar as crianças para esse sentimento. Olha só, quer ver? Faz a criança cuidar de um cachorrinho. Porque mas um cachorro, bota lá o cachorrinho fica doente, ela fica com pena, ela vai. Isso é o exercício da piedade. Né? Com bichinho, é bom. A gente tem que exercitar isso. E isso começa pequenininho e entra no crescente. Até a gente se preocupar com a humanidade, né? Assim, ser uma figura ímpar, assim, Francisco de Assis, até a gente chegar lá, teve um começo. Esse espírito também teve um começo. É isso que a gente tem que fazer. Né? É para isso que nós estamos aqui. Então, ele diz que se a gente, ele vai falando aqui no final, assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não porém essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão e em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbios. Quantas vezes seriam eles recusados se a choupana da enfermidade, da miséria não estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai o benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, de uma boa palavra, de uma carícia e de um sorriso amistoso. Né? Ele está convidando a gente, olha só, 3 coisas que a gente pode fazer, com certeza. Uma boa palavra, uma carícia e um sorriso amistoso. Tem alguém aqui que não possa fazer isso? Eu acho que não, né? E aí no final ele diz, fazendo bem, trabalhando vós mesmos e pelos vossos. Né? Quando a gente faz esse bem, aquele companheiro que está no caminho, na verdade, para quem a gente está fazendo bem? Para a gente. 2 vezes. Fazendo para a gente porque a gente vai encontrar a alegria de servir a Deus e a Jesus. Eu tenho certeza disso. Né? É só experimentar que a gente vai achar essa alegria nesse fazer. E estamos fazendo isso por a gente porque vamos fazer o mundo ficar melhor. E nós mesmos vamos usufruir desse mundo melhor. E quando a gente voltar lá na próxima encarnação, nossa, vai ser uma beleza. Mundo melhor, transformado, né? Nosso Brasil maravilhoso. É assim, pedra a pedra, é que a gente vai mudando, né? E é que a gente vai construindo o nosso edifício. Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita esperança nos nossos corações e que essa doutrina nos console e que a gente possa, através desse conhecimento, levar esse consolo aos corações que estão à nossa volta. Né? Que assim seja. Bom, gente, obrigado.